Bom dia, 3 de junho, segunda-feira. Estamos começando a semana e começando o mês agora no Notícias Agrícolas, dando essa largada para falarmos do leite. Isso mesmo, vamos dar uma olhada no balanço sul e sudeste nessa temporada. Entre safra aqui, chegando no sudeste, o sul já pegando carona nas pastagens de inverno, e é o Rafael Ribeiro de Lima da Scott Consultoria que vai nos atender então. Rafael, bom dia, seja bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, mais uma vez aí com um tradicional balanço da Scott Consultoria. Bom dia, Giovanni, bom dia a todos os assistentes, é sempre um prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Rafael, é isso mesmo, né, Rafael? Entre safra já ganhando cada vez uma cara maior aqui no Sudeste, São Paulo, Minas, né, Goiás também, e mais o Sul já dando uma escapadinha aí em termos de pastagem de inverno, né, que lá o que era entre safra virou safra agora, né, Rafael? Isso, exatamente. Na hora que a gente analisa a situação da produção de leite em São Paulo, Minas e Goiás, a gente teve uma condição de capim bastante favorável até meados de abril, comecinho de maio, né? Mas agora, esse mês que encerrou, maio e também junho, a gente deve sentir um pouco mais de força aí a questão da perda da capacidade de suporte animal e, consequentemente, também reflexo na produção, né? Por outro lado, no sul do país, a produção de leite já teve incremento agora em maio, né? Vou citar daqui a pouquinho os valores, mas mostrando já o impacto da questão das passagens de inverno e também aí o investimento do pecuarista, do produtor em termos de alimentação, né? Só para citar os números aqui, em abril, a captação, considerando a média nacional, ela caiu 1,6%, e os nossos dados agora de maio, são dados ainda parciais, a gente consolida eles logo mais, a gente teve aí praticamente uma estabilidade, uma ligeira queda de 0,2%, né? Isso média nacional. Quando a gente analisa essa produção no Sudeste, ela variou aí de uma queda de 0,5% até uma queda de 1,6%, mas no sul do país nós já tivemos aí incrementos de 0,4% até 1,8%, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E aí é o que você comentou, né? O impacto não só da alimentação, mas também já das passagens de inverno nesse estado. Vamos repetir aqui, Rafael, vamos repetir então. Abril caiu a captação média Brasil, quanto? 0,2%. Não, em abril estou falando. Desculpa, 1,6% de queda em abril e 0,2% de queda em maio. 0,2% em maio. O Sudeste caiu a captação, quanto, Rafael? De 0,5% até 1,6%, considerando os estados aí da região Sudeste. Isso, aí estamos falando maio ou abril? Maio. Esse é o maio. Maio, maravilha. Que pesaram naquela queda de 0,2 em maio. Né? Perfeito. E, por outro lado, no sul do país, a gente teve aí incrementos, né, aumentos de 0,4% até 1,8%. Então, nessa média aí, a gente já teve uma ligeira queda, né, na produção, mas já destacando esse volume maior de leite captado no estado do sul do país. No balanço, Rafael, entre queda no Sudeste e já um viés de alta já se acentuando no Sul, nesse balanço de produção já tem um balanço de preço também ou não? Isso, no pagamento de maio, né, Giovana, que remunera o leite entregue no mês anterior, a gente teve aí, em termos de média nacional, um incremento, né, um aumento de 1,5% no preço do leite pago ao produtor, considerando a média nacional. E aí, apesar do aumento da produção de leite no sul do país, de maneira geral, o preço pago ao produtor subiu em todos os 18 estados pesquisados pela consultoria, né? Mas aí a gente faz mais uma vez, já que o pagamento a ser realizado agora em junho, em julho, uma parcela dos ativos pesquisados nesses estados do sul do país já falam em manutenção e já no médio prazo o mercado recuando, né? Então, em termos de preço, em todos os estados houve alta no valor pago ao produtor, mas já sinalização aí de estabilidade no sul do país, podendo ter ligeira queda aí em curto e médio prazo. Ao contrário daqui, tem a tendência de alta, ela permanece então, né, Rafael? Isso, permanece, Giovanni, mas a gente precisa analisar bastante depois como é que vai evoluir a situação da demanda, que tem sido o fator limitante desses aumentos de preço. Né? Então a gente vê o mercado aí patinando, né? A gente analisa as cotações dos lácteos no atacado, né? Se a gente pegar agora em maio, na primeira quinzena a gente teve uma reação ligeira, mas um cenário mais fraco
de preços e de consumo na segunda metade do ano, e os preços aí, inclusive, também patinando no varejo. Então, esse incremento no preço do leite para o produtor, nos próximos meses agora, junho, julho, vai depender bastante, mas vai avançar, evoluir o consumo nesse período mais frio do ano, que tende a ter um incremento aí em termos de demanda, né? Né, Rafael? A gente vê também isso na pecuária de corte. Vocês, na Scott Consultoria, avaliam isso também constantemente. Sempre se depende de uma primeira quinzena, mas o consumo, de uma maneira geral, está lento mesmo, né? É como você falou, mesmo com a possibilidade aí, de ter até uma evolução positiva nos preços, o varejo não consegue repassar, né, Rafael? Exatamente. A gente vê um mercado, na realidade, patinando, né? A gente imaginava talvez um crescimento, um incremento maior nessa demanda já nesse primeiro semestre, que a gente vê, na realidade, são incrementos aí, aumentos mais comedidos em relação ao que a gente imaginava inicialmente, né? Mas o período agora do ano, festa junina, o próprio frio também tende a dar uma impulsionada nessa questão de consumo, né? Isso já acontecer, existe espaço para a gente ter um cenário de preços mais firmes aí, mas por hora a gente acredita que a própria alta na produção no sul do país acaba também dando uma limitada em termos de avanço ou valorizações do preço do leite para o produtor, dos lácteos também, de maneira geral, nos outros estados do país. Perfeito. Rafael, só voltando aqui no caso da captação, você falou em abril, consolidado, média Brasil, queda de 1,6%. Em maio, dados ainda relativamente parciais, 0,2%. A diferença é muito grande ou é assim mesmo? A queda foi menor ou é porque os dados são muito parciais ainda, Rafael, na comparação com abril? Na realidade, essa praticamente uma estabilidade em maio, ela tem a ver com já a produção aumentando no sul do país. Né? Entendi. Tem uma queda no sudeste, mas, por outro lado, contrabalanceando essa questão, um incremento no sul do país. Né? Então, nessa média, a gente teve um volume caindo ligeiramente. Né? Então, eu destacaria essa situação distinta entre os estados do sudeste e que a gente viu acontecendo aí no sul do país. Então, esse 0,4% aí do sul já deu uma equilibradinha na média nacional, então, né, Rafael? Exatamente. Cresceu 0,4% em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul o incremento chegou aí a 1,8%. Né? Então já diminuindo um pouco a diferença em função da queda, por exemplo, que chegou a 0,5% em Minas Gerais e até 1,5% na produção em Goiás. Né? E, Rafael, tem aí, com a tua experiência, com a sua visão, vocês acompanham periodicamente esse mercado há anos, como que vai ser, quais a possibilidade de estados aqui no Sudeste sofrerem um pouco mais em termos de entre-safra? Talvez São Paulo, sul de Minas, você acha que Goiás aí pode se livrar um pouquinho aí em termos de prejuízo na entre-safra, em termos de captação, Rafael? O que eu consideraria, Giovanni, esse ano a gente tem uma situação de entre-safra do capim melhor em relação ao passado, quando a seca, a falta de chuva foi mais severa, mais evidente. Nesse ano choveu aqui, pelo menos norte de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, até o meados de maio. Hoje, por exemplo, aqui o tempo bastante fechado. Então, em termos de condição de capim, esse ano foi foi bem melhor em relação ao ano passado. Né? Então, eu colocaria essas considerações. Até abril, a gente tinha uma condição ainda de pastagem boa no país, mas agora já, finalzinho de maio e a situação agora em junho deve piorar bastante, né? Inclusive o capim já secando bastante, isso deve impactar na questão da produção de leite, principalmente naquelas bacias que tem um peso maior aí dos sistemas de produção a pasto, né? Então o impacto agora, daqui para frente, junho, agosto, setembro, a gente deve sentir com mais força a questão da perda de capacidade de capim e reflexo disso na produção de leite. Tá, e aí a gente vai então para a questão do custo, né, Rafael? Quer dizer, o que você vê em termos de pressão, como que em termos de margens aí, tendo como ponto de partida o milho nesse período? Esse é um ponto importante, né, Giovanni? A gente viu desde o início do ano os preços do leite se valorizando e a partir de fevereiro um cenário mais de cotações em queda para os alimentos concentrados. Então a gente viu aí fevereiro, março, abril, a margem para o produtor de leite melhorando, né? Então a gente viu o preço do leite, o valor que ele recebe pelo leite subindo e um custo aí, principalmente com alimentação menor, né? Eu faria a consideração agora com relação ao custo, né? O milho, ele voltou a reagirem os preços agora em meados de maio
mas ainda assim, no fechamento do mês passado, maio, a gente teve uma cotação menor. Então, a gente já tem oportunidade de compra do produto a preços menores, por exemplo, que foram praticados no mesmo período do ano passado, né? Com relação ao custo produção, a gente teve uma queda de 3% em maio em relação a abril, né? Foi o segundo mês de queda, mas igual você falou, daqui para frente a gente deve ter uma necessidade maior de suplementar esse gado, pensando aí na questão da pastagem. Então, atenção aos custos, apesar do mercado ainda, em termos de preço do leite, deve seguir firme no curto prazo, mas também a gente deve ter um peso maior agora essa necessidade de suplementação em termos de ração, pensando do lado da nutrição mesmo do animal. Então, pelo menos maio ainda foi a relação de troca foi favorável um pouco, né, Rafael? Isso, depende aí de quem se planejou, antecipou. A gente teve oportunidades melhores na primeira quinzena do mês, já que o milho, o próprio farelo com essa alta que a gente viu, o câmbio de situação adversa aí de plantio, semeadura nos Estados Unidos, a gente viu o preço desses dois elementos subindo a partir de meados de maio, né? Mas como eu falei, ainda assim, os valores abaixo em relação ao começo do mês passado e também em relação ao mesmo período do ano passado. Maravilha. Rafael, mudando um pouco de diapasão, mas ficando dentro do leite, obviamente, a recente medida aí do Ministério da Agricultura em relação ao resfriamento do leite, isso tem algumas indústrias aí que não gostaram muito. O que isso pode impactar ou não, Rafael? Olha, João, essa questão da qualidade e os meios para você chegar a um produto de qualidade, eles são bastante importantes, cada vez mais o próprio consumidor vai demandar isso, né? E um leite de qualidade é importante não só pensando em termos de composição de produto final, mas também pensando no rendimento da indústria, né? Então, acho que é uma tendência e às vezes as reclamações são em função também dos prazos, das dificuldades que a gente tem hoje no país para fazermos as adaptações, né? Mas eu acho que é um assunto bastante importante pensando aí no crescimento do segmento da cadeia de leite como um todo no país, né? Com qualidade e a gente também ter produtos aí, empresas idôneas, confiáveis em termos de qualidade de situação daquele produto. Apenas para relembrar os nossos amigos, né, Rafael, foi rebaixada ainda mais um pouco o ponto de resfriamento do leite, né, na captação, né, na entrega, né, Rafael? Exatamente. E aí são pontos de qualidade, talvez a questão técnica não seja a melhor pessoa para falar, mas pensando como contexto geral, em termos de qualidade e de produtos do no país, é um ponto que a gente precisa avançar bastante, temos avançado bastante nos últimos anos. Né? É importante porque ajuda, de alguma maneira, a puxar toda a cadeia, né, Rafael? Toda a cadeia vai ter que, com as necessidades, novos hábitos de consumo, novas exigências, vai fazer com que toda a cadeia do leite acaba se adaptando, ainda que forçosamente, né, Rafael? Exatamente. E pensando aí até no médio e longo prazo, a gente buscar acessar mercados pensando em termos de exportação, novos mercados e ampliação também do mercado interno brasileiro, que é um mercado que tem espaço para crescer bastante em termos de consumo de leite e lácteos. Muito bem, muito bem. Rafael, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Acho que como destaque é aquilo que você comentou, né, Rafael? Subindo a captação no sul, tendência aí depois a ter uma pressão no preço. Obviamente que isso vai depender também da qualidade do consumo, né, em termos aí pelo menos no curto prazo. E no sudeste o contrário, né, Rafael? Caindo a captação e tendência aí de manutenção do preço, também com esse viés determinante do consumo, né? Exatamente. E para finalizar, só citando o número aqui, a gente tem hoje, considerando essa média nacional, o preço do leite em torno aí de 13,6% mais alto em relação ao mesmo período passado. Como a gente falou, do lado do custo a gente teve uma redução, é lógico, depende do sistema, depende da sua estratégia de compra de insumos, mas pelo menos uma redução entre 5% e 9%, ou seja, uma melhoria da margem para o produtor, o que é uma notícia bastante positiva aí, tentando nos últimos meses, até mesmo da situação da cadeia industrial de 2018, que a gente viu aí de margens bastante pressionadas e apertadas para o produtor de leite. 13,43%, isso mesmo, né, Rafael? Sobre o mesmo período do ano passado. 13,6% mais alto esse ano, já descontando a inflação. Maravilha, isso é uma boa notícia aí, e que para uma cadeia que vem bastante complicada nos últimos tempos. Rafael, boa semana para você, muito obrigado, viu? A gente agradece mais uma vez, uma boa semana para você e um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Então,
Rafael finalizando aí com um aumento de mais de 13% para o produtor nesse período na média nacional, sobre o mesmo período do ano passado. Aumenta a captação no sul, cai a captação no sudeste, enfim. É o setor do leite aí vendo como que vai se comportar, naturalmente olhando sempre a qualidade do consumo que anda bastante lenta, patinando nos últimos tempos. É o Notícias Agrícolas, ficando por aqui agradecendo a sua audiência. Fica com a gente que voltamos em instantes. Até já.